Então, vamos lá. As condições de trabalho, como eu disse, eram péssimas na época. Nós tínhamos as oligarquias dissidentes que estavam insatisfeitas com a alternância de poder entre São Paulo e Mato Grosso. Então, o presidente nessa época era Washington Luiz, que acabou indicando, nessa época não existia reeleição, então ele indicou que o vice dele, o Antônio, não, perdão, Júlio Prestes, acabasse concorrendo às eleições. Ele, assim como Washington Luiz era paulista, então Antônio Carlos, que é governador do Mato Grosso, teoricamente deveria ter sido indicado. O que o antigo presidente fez acabou sendo uma quebra com o status quo político da época. Então, quem estava no poder nesse contexto se sentiu completamente insatisfeito. Então, a oligarquia mineira com a paulista acaba se juntando com políticos do Rio Grande do Sul e eles tentam acabar empurrando Getúlio Vargas para cima. Então as propostas de Vargas acabam contemplando os problemas que eram reivindicados pelos setores insatisfeitos da sociedade. Então, por exemplo, nós temos a questão do voto secreto, porque nessa época havia o voto de cabresto, que era quando as pessoas eram forçadas a votar num determinado político por meio de violência física mesmo. Por isso que o voto secreto era tão reivindicado. A solução para algumas reivindicações de operários, melhores condições de trabalho. Nessa época não existia CLT, não existia o conceito de direitos trabalhistas. Isso vai surgir com Vargas bem mais tarde. Ele vai criar a CLT com inspiração na Constituição da Itália fascista. Férias, anistia irrestrita, que acaba atraindo os tenentes que estavam fazendo aquele levante armado em busca dessas reivindicações. Era esse movimento que hoje é chamado de tenentismo, mas que na época não tinha exatamente um nome próprio. Nós, principalmente, o que nos interessa para essa questão da Segunda Guerra Mundial acaba sendo a industrialização, por isso Vargas tinha tanto interesse na siderúrgica. Então eles acabam tendo uma eleição fraudulenta de ambos os lados. Isso eu acho até irônico, porque acusações de fraude em eleições são extremamente comuns hoje, mas não vou entrar nisso. Então, em 1930, João Pessoa acaba sendo assassinado por uma questão pessoal. Ele acaba sendo morto numa questão de disputa de terras. E isso faz com que Vargas use isso como desculpa para dar início a um estado de exceção. E assim nós temos a criação do governo provisório, a partir do qual Vargas ele vai obter o poder de governar como um ditador. Então, acontece que o povo acaba sendo mantido fora do poder. Bem,